Fala galera da Elétrica e da Automação, aqui é o Heriberto da TAG e trago para vocês mais dicas sobre parametrização de inversores de frequência VEG. E o assunto de hoje é sobre seleção de comando local remoto. Esse assunto gera certa confusão para alguns técnicos. Então, para buscar esclarecer isso para vocês, vamos falar de parâmetro por parâmetro sobre comando remoto e local, ou local remoto. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa definir no inversor é a seleção local remoto. Coloquei aqui abreviado, tá? Isso está no P220. Então, no P220 é o local onde você vai dizer se o inversor vai trabalhar sempre em local, ou sempre em remoto, ou se você vai utilizar a teclinha aqui, ó. Aqui tem uma tecla lock/rem. Então, se você deixar no P220 3 ou 4, você pode utilizar essa tecla para definir se ele vai trabalhar em local ou remoto. Você pode usar dentro aqui, ó, no ADI, aqui estão as entradas digitais, Digital Input, por isso que é DI, aí você vai selecionar um ADI, depois tem um parâmetro específico da DI, mas nesse momento só quero falar sobre local remoto. Então, uma vez que você definiu que ele vai estar em local, ele vai sair para um grupo de parâmetros, e se você definir que ele está em remoto, ele vai sair para um outro grupo de parâmetros. Então aqui vai ser o rem e aqui será o lock. Não é o do Avengers não, tá? É de local. Então, uma das coisas, uma vez que o inversor você definiu, trabalhar em lock ou em remoto, você tem que informar para ele. Porque qual que é a função do inversor de frequência? Fazer variação de velocidade de motores elétricos de indução trifásico. Então, se é para variar velocidade, então eu tenho que ter uma referência de velocidade. Que, se for em local, é P221. Se for em remoto, é o P222. Além de selecionar referência local remoto, você tem que falar do sentido de giro. Tô ficando super feliz porque a caneta tá falhando. Mas vamos lá. É no P223. Depois que você selecionou o sentido de giro, você também tem que falar para ele o momento que ele liga, desliga. Aqui no inversor é o nosso gira para. O gira para é no P224, se tiver em local. E tem mais uma função que às vezes, dependendo da aplicação, você vai utilizar ou não. Os três primeiros são os mais comuns. Mas você tem a função jog, que vai ser no P225. E agora nós vamos encontrar os equivalentes em comando remoto, que será aqui parou no 25, então aqui é o P226, o girapara é no P227 e o local é no P228. Então, na sequência eu vou demonstrar no inversor o ajuste desses parâmetros. O que acontece? Os mesmos valores que nós podemos ajustar em P221 são os mesmos valores que podemos ajustar em P222. Os mesmos que ajusto em 223 é o que eu posso ajustar em 226. Com isso, você pode falar assim que quem local é o comando por o liga e desliga local, esses botões verde e vermelho na face do inversor, então você fala, porra, então está em local.
E um botão lá na porta do painel, que entraria na DI, estaria em remoto. Mas eu posso falar que o comando local é pela DI e que o comando remoto é pelo teclado. Então, é uma questão de parametrização. É que foi convencionado lá atrás que um grupo de comandos seria local e um grupo de comandos seria remoto. Mas a verdade é a seguinte, você tem que enxergar que você pode ter uma fonte de comando, duas fontes de comando, sendo uma local remoto ou sendo fonte 1 e fonte 2. Vamos ver isso lá na prática? Fala galera, aqui está o nosso conjunto inversor de frequência e motor de indução trifásico VEG. Eles já estão energizados, conectados um com o outro, mas vamos para o que interessa, que é a relação de parâmetros local-remoto. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é isso daqui, ó. Na parte superior do display está escrito lock, significa que ele está preparado para comandos locais. Eu já deixei ele parametrizado para alterar ele de local para remoto através da tecla Lock REM que eu já havia comentado com vocês. Então, ó, quando eu aperto o Lock, ó, ele mudou para REM, aperto de novo, ele muda para Lock. Então, isso é uma das maneiras de eu trocar se ele vai trabalhar em local ou em remoto. Aí onde que eu faço ajuste? E se eu quiser ele sempre em remoto e se eu escrever sempre local? Aí como eu já tinha dito, vamos lá no P220. Como que eu chego no P220, Heriberto? Tecla Enter, vai aparecer aqui em cima parâmetros, tecla Enter de novo, apareceu o P001, seta para cima até chegar no P220. Opa, cheguei em P220. Sempre, depois de muitas vezes que você parametriza, você vai memorizar alguns parâmetros. Mas o importante é você sempre ter um manual em mãos. Então aqui ele está em 2. Quando ele está em 2, significa que ele é pelo teclado sempre local. Se eu mudar para 3, ele vai pelo teclado sempre remoto. E eu posso mudar ele para 0, que é sempre local, ou 1, sempre remoto. Então dou Enter de novo, mudo para 1, mudo para 0, aperto Enter. Olha o que vai acontecer com o display. Já mudou para local. Se eu mudo agora para 1, opa, já mudou para remoto. Então vocês estão vendo, ó. Então o P220 é onde eu seleciono local e remoto. Eu vou deixar ele em 2, como ele estava, que é para fazer pelo teclado. Então no que eu fiz aqui, ó, apertei o teclado, já começa a mudar a local remoto. E aí começa a seguir os próximos parâmetros. Vou para P221. P221, se vocês lembrarem, é referência local. Ele está em 0. Quando ele está em 0, significa que eu consigo variar a velocidade usando as teclas para cima e para baixo. O P222 é em remoto. Então ele está em 1. Ele tem que vir pelas entradas analógicas. Só que eu não tenho nenhuma entrada analógica ligada aqui. E está aqui o P223, que é o sentido de giro. P224, que é o gira-para, P225, que é o jogue, e a partir do 226 começam os parâmetros do remoto. Em 226, a referência, é o sentido de giro, já está em 4, você quer pelo DI. 227 está em 1, é o gira-para, é pelo DI. 228 é o jogue, está em 2, também provavelmente está pela DI. Vamos fazer o inversor funcionar agora. Quero voltar para a tela inicial. Back. Então eu coloquei que sempre quando ele estiver em local, eu vou ligar pelo teclado. Então observe aqui, ó. Aqui é a ponta do eixo do motor, vou ligar. Já começou a girar. Tá vendo? Ele está em 30 Hz. Quero diminuir a velocidade? Então sempre quando estiver em local, eu vou pelo tecladinho, ó. Já começo a diminuir a velocidade do inversor. Tá. E se eu quiser que ele rode em local, Heriberto? Desligo aqui. Posso desligar aqui. Zerou. Vou mudar ele para remoto. O teclado, ó. O teclado não funciona mais. Então eu liguei
uma comutadora no inversor, vou comutar a comutadora, começou a girar. Tento aumentar a velocidade. Não consigo. Por que não consigo? Porque lá no P222 eu estou falando que a referência é em comando pela DI, que vai vir pela entrada, desculpa, pela entrada analógica. Vou desligar, mas aí, Heriberto, eu quero também ajustar a referência em remoto pelo teclado. É possível? Sim, é possível. É só nós irmos lá no P222. Tá vendo? O P221 está em 0, então vou deixar o P222 também em 0. Só que está em remoto. Tento ligar? Não vai. Se eu ligar agora, vamos dar um back aqui. Vamos ligar pelo... Ó, já sumiu a velocidade do teclado, mesmo estando em remoto. Então, hoje, se eu mandar aqui, ó, mudar de local, de remoto para local, ó, ele desligou. Por mais que eu mexa na comutadora. Então, você vê, são simplesmente duas fontes de referências de comandos separadas. Então, eu posso repeti-las. Aqui, a única coisa que eu mudei nesse caso é o comando pelo botão quando está em remoto e pelo teclado quando está em local. E quando muda de um para o outro, você pode ver que os comandos ficam inibidos. Agora eu consigo ligar aqui, ó, e desligar. Mudei para remoto. Como aqui já está fechado, ligou. Abri, beleza, não ligo mais por aqui. Galera, espero que tenha ficado claro a questão de local remoto para vocês, referência de velocidade, gira para, e se tiverem mais dúvidas, estou à disposição. Cara, dá um curtir aí, acompanha o canal, e se não gostou, manda para alguém que talvez alguém goste. Falou, abraço!